Olá pessoal, mais uma videoaula. Agora continuando com o tema eletromagnetismo, falar um pouco sobre a origem do campo magnético, de onde ele vem, né? No primeiro momento essa pergunta seria facilmente respondida, o campo magnético vem de ímãs, seria uma boa resposta. Mas o que faz os ímãs produzirem campos magnéticos, não é isso? Então, os conhecimentos que vocês vão adquirir hoje vão dar suporte para que vocês consigam entender melhor isso aí, de verdade. Qual é a origem do campo magnético? Qual é a entidade fundamental que dá origem ao campo magnético? A primeira vez na história em que alguém desconfiou que podia haver uma ligação entre magnetismo e eletricidade foi num experimento. Na verdade não foi num experimento, foi num acontecimento acidental. Depois o cientista transformou aquilo num experimento, mas no primeiro momento foi acidentalmente que aconteceu. O cientista dinamarquês Hans Ørsted, no começo do século XIX, ele estava preparando uma aula onde ele ia trabalhar com circuitos elétricos, uma corrente elétrica ia passar por um fio, e ele então preparando lá esse circuito, e tinha uma bússola perto do equipamento, e ele percebeu que quando ele ligava a corrente elétrica, a bússola mudava de direção. Depois ele deu uma formalizada nesse experimento, deu uma organizada, e o experimento ficou assim como está descrito nessas três figuras aqui. Então percebam, a gente tem um suporte aqui onde está apoiado um fio. Esse fio, é óbvio, ele vai estar ligado no restante do circuito aqui, que não nos interessa, e embaixo do fio uma bússola. O sistema está todo organizado de tal forma que a bússola aponte na direção do campo magnético da Terra, que aqui está marcado na mesa, norte, sul, isso é o campo magnético da Terra. Então a bússola está apontando justamente nessa mesma direção, norte-sul, e o fio então paralelo à bússola, ok? Perceba que quando a corrente é zero, a bússola aponta no sentido do campo magnético da Terra. No entanto, quando você liga uma corrente no sentido sul-norte, a bússola deflete. Ela estava com o norte da bússola estava apontando para cá, ela sofre uma deflexão nesse sentido. Quando você inverte o sentido da corrente, a bússola então deflete para o outro lado. Se a gente tiver em consideração aquele fato que a gente aprendeu anteriormente, que a bússola, sendo ela um ímã, ela vai se orientar de acordo com o campo magnético no local onde ela se encontra, então a gente pode inferir a partir daqui que a corrente elétrica deve estar fazendo alguma coisa que modificou o campo magnético no local em que se encontra a bússola. Antes só tinha o campo magnético da Terra, que apontava nesse sentido, e agora deve ter alguma outra coisa que faz com que o campo resultante seja aqui nesse sentido e aqui neste sentido. Então essa foi a primeira vez que alguém percebeu que havia uma ligação entre eletricidade e magnetismo. De lá para cá, o desenvolvimento foi enorme, foi tanto que hoje a gente conhece a ciência do eletromagnetismo. Então, experimentalmente, se você tiver um fio retilíneo atravessando uma superfície plana, e esse fio estiver transportando uma corrente, esse fio vai então produzir um campo magnético. O campo magnético produzido por esse fio pode ser calculado tanto em intensidade como em direção. As leis matemáticas necessárias para isso, contudo, são bem complexas. A gente teria que usar leis matemáticas que envolvem cálculo diferencial e integral, não estão ao nosso nível de conhecimento. Então vamos fazer da seguinte forma: como é que a gente consegue descobrir qual é o sentido e a direção de um campo em um determinado lugar? Basta a gente jogar
ímãs, pequenos ímãs dentro daquele campo, e aqueles pequenos ímãs vão então se orientar de acordo com aquele campo. Foi o que a gente fez aqui nessa figura. A gente colocou 4 bússolas ao redor desse fio e percebeu que as bússolas se orientam nesta direção, nessa direção, nessa direção e nessa direção. Se a gente continuar fazendo isso, continuar mudando a posição dessas bússolas ao redor do fio, a gente vai perceber que o campo produzido por esse fio, ele tem uma simetria circular. Ele é em torno do fio. Ele não é um campo cujas linhas se afastem do fio ou cujas linhas se aproximem do fio. É um campo que circula o fio. Essa outra figura aqui mostra a mesma coisa, só que em uma fotografia. O fio atravessando uma mesa e distribuiu-se então sobre essa mesa limalha de ferro. A gente sabe que a limalha de ferro, sendo o ferro um material ferromagnético, vai se alinhar com o campo magnético no local onde ele se encontra. Assim, ao fazer passar uma corrente elétrica aqui subindo ou descendo, cria-se um campo magnético em torno desse fio e, como a gente pode ver claramente, esse campo magnético é circular. Outra coisa que é interessante a gente ir notando desde o começo, se quem produz o campo magnético é a corrente, é intuitivo a gente esperar que o campo magnético, que a intensidade dele em cada ponto, dependa da intensidade dessa corrente. Também é intuitivo a gente esperar que o campo magnético varie com a distância até a fonte. Ou seja, se a fonte de campo é a corrente, espera-se que o campo seja mais intenso perto do fio e que ele vá diminuindo conforme nós vamos nos afastando. Isso fica evidente nessa figura aqui, se você perceber que as linhas de campo vão ficando mais afastadas conforme eu me afasto do fio. Ok? Uma regrinha básica para a gente poder determinar a direção e o sentido do campo magnético em torno de um fio retilíneo com corrente é a regra da mão direita envolvente. A regra é bastante simples. Esqueça por enquanto a regra anterior que se via para calcular força magnética e se concentre agora na regra da mão direita envolvente. A regra está descrita na figura. Você orienta o seu polegar no sentido da corrente e você então move o restante dos dedos como se fossem abarcar o fio que está transportando aquela corrente. O movimento dos dedos vai dar exatamente o sentido do campo magnético que envolve o fio. Então aqui você perceba, essa corrente subindo produzia um campo magnético neste sentido determinado aqui na figura. Se essa corrente estivesse descendo, o campo magnético seria no sentido contrário, porque se você tentar posicionar sua mão direita agora, orientando o polegar no sentido de uma corrente para baixo, os seus demais dedos da mão vão abarcar o fio justamente no sentido oposto a esse aqui. Então, determinar o sentido do campo magnético de um fio retilíneo é simples. Determinar a intensidade desse campo magnético para cada ponto em torno do fio, como eu já disse, obter essa equação é bastante complicado. Então, nós vamos simplesmente apresentar a equação. O campo magnético produzido por um fio retilíneo pode ser calculado por esta equação bem simples. μ vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância. Esse μ aqui, chamado de permeabilidade magnética, é uma propriedade magnética do meio onde você está calculando o campo. Se por acaso você estiver calculando o campo em um ponto que fica no vácuo, a permeabilidade magnética do vácuo, que nós chamamos de μ0, é este valor aqui, 4π vezes 10 elevado a menos 7. E a unidade de medida do μ fica evidente a partir desta equação. Se eu lembrar que campo magnético é Tesla, que distância é metro e que corrente é ampere, então aqui eu vou ficar com Tesla vezes metro dividido por ampere
Essa é então a unidade de medida da permeabilidade magnética. E este valor destacado aqui é a chamada permeabilidade magnética do vácuo. A distância que aparece nessa equação é simplesmente a distância do fio até o ponto onde você quer calcular o campo magnético em questão. Ok?